Sabe, tem uma coisa acontecendo quase em segredo no mundo da tecnologia. Não é algo que está na capa de todos os sites, mas é um movimento, uma migração silenciosa que pode de verdade estar prestes a mudar as regras do jogo para sempre. Para pensar um pouquinho no computador que está aí na sua frente. E se ele tivesse uma data de validade? Não por uma peça que quebrou, não, mas por uma decisão de uma empresa. Pois é, para milhões e milhões de pessoas, essa data está bem mais próxima do que parece. E o número é assustador, 240 milhões. Essa é a estimativa de computadores que podem virar lixo eletrônico quando a Microsoft simplesmente parar de dar suporte para o Windows 10 em 2025. Máquinas que funcionam perfeitamente, sabe? Simplesmente abandonadas. Tá, mas aí a gente pensa, ué, por que não é só atualizar para o Windows 11 e pronto? Bom, a resposta não é tão simples assim. Para a gente entender essa fuga em massa, primeiro a gente precisa investigar o que eu estou chamando de cenário do crime, a experiência de usar o sistema operacional mais famoso do mundo hoje em dia. A lista de queixas, olha, é longa. O sistema que deveria ser uma ferramenta para muita gente virou um verdadeiro outdoor. É anúncio no menu iniciar, são programas que vêm instalados e que ninguém pediu, tipo Candy Crush, é uma coleta de dados constante, aquela sensação de que estão te vigiando, e claro, a insistência quase agressiva para usar o Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, em todo santo lugar, até no bloco de notas. E o mais interessante disso tudo é que a própria Microsoft, num e-mail que eles mandaram para os testadores, meio que admitiu o problema. Eles reconheceram que ouviram o barulho da comunidade, que a galera está insatisfeita, e até prometeram diminuir um pouco a mão, sabe, reduzir as aparições desnecessárias do Copilot. É quase uma confissão de que talvez eles tenham passado um pouco do ponto. Bom, diante disso tudo, tem gente que não está a fim de esperar por promessas. Então, vamos acompanhar a jornada de quem decidiu pular do barco, sair do mundo familiar do Windows e se aventurar num território que, para muitos, ainda é totalmente desconhecido: o mundo do Linux. E logo de cara vem o primeiro momento uau! Em vez daquela bagunça de janelas uma em cima da outra, que a gente tem que ficar arrastando o tempo todo, algumas versões do Linux, como o Pop! OS, têm um sistema de tiling. As janelas se encaixam sozinhas, uma do lado da outra, perfeitamente. Para quem trabalha com pesquisa ou precisa ver várias coisas ao mesmo tempo, a diferença na produtividade é absurda, é imediata. Mas a maior surpresa de todas, o que realmente choca quem testa, vem na hora de jogar. O processo chega a ser bobo de tão simples. Você abre a loja de apps, instala o Steam, baixa um jogo feito para Windows e clica em jogar. Ele simplesmente funciona. Graças a uma tecnologia da Valve chamada Proton, que é tipo um tradutor universal em tempo real, o jogo roda liso, sem precisar configurar nada. É impressionante, mesmo em computadores mais antigos. Claro, né? Nem tudo é um mar de rosas. A transição não é perfeita, uma coisinha ou outra aparece. Um vídeo que não roda porque falta um programa específico, um codec. E aí, a solução muitas vezes é abrir o famoso terminal, aquela tela preta com letrinhas, e digitar um comando. É um obstáculo? Sim, mas também mostra um nível de controle que o sistema te dá. Então, se os jogos simplesmente funcionam, a pergunta de $1 milhão é: e o desempenho? Como eles se comparam? A gente decidiu colocar o Windows e o Linux para brigar de verdade, usando um PC gamer de entrada para ver quem se sai melhor na arena mais difícil que existe. E o primeiro resultado, usando uma placa de vídeo da AMD, é surpreendente, para dizer o mínimo. O Linux não só chegou junto, ele ganhou. Em jogos como Marvel Rivals, por exemplo, o desempenho foi bem maior e, o mais importante, muito mais estável, com menos daquelas quedas de frames que irritam qualquer um. Mas a história tem uma reviravolta. Na hora que a gente trocou a placa por uma da NVIDIA, o jogo virou completamente. O Windows voltou para a liderança. Isso mostra que o trabalho de otimização que a NVIDIA faz para os seus drivers no seu próprio ecossistema ainda pesa bastante. A coisa, como a gente pode ver, é bem mais complicada do que uma vitória simples. Ok, então, a gente já viu que o Linux é de graça, respeita a privacidade e, em certos casos, pode até ser mais rápido. A pergunta que fica é: por que o mundo inteiro ainda não mudou? A verdade é que ainda existem umas barreiras bem grandes, uns muros que impedem essa transição em massa. E os dois maiores culpados são esses aqui. Primeiro, os sistemas anti-trapaça, os anti-cheats de jogos gigantescos como Fortnite e Valorant.
Eles simplesmente não rodam no Linux e barram a entrada de milhões de jogadores. E segundo, a falta de programas profissionais que são padrão na indústria, tipo o pacote Adobe e os programas da Autodesk. Para quem trabalha com criação, com engenharia, isso aí muitas vezes já inviabiliza a troca. Mas, mesmo com esses muros, a revolução silenciosa não para. E as forças que estão movendo essa mudança são bem poderosas e vão muito além de uma simples escolha de qual sistema operacional usar. O ponto central é esse aqui, olha só. As pessoas estão migrando por motivos muito fundamentais. Primeiro, custo, para não ter que jogar fora um computador que está ótimo. Segundo, privacidade, para ter de volta o controle dos seus próprios dados. Terceiro, controle do sistema, para ele fazer o que a pessoa quer e não o contrário. E, em alguns casos, como a gente viu, até por desempenho. E tem um personagem principal nessa história toda empurrando as coisas, a Valve. O que começou lá em 2013 com as Steam Machines, que foi um fracasso, evoluiu. O sucesso absurdo do Steam Deck, aquele videogame portátil que roda Linux, provou para o mundo que uma experiência de jogo de altíssima qualidade fora do Windows não só é possível, como é algo que muita gente quer. E eles estão investindo pesado nisso. Essa história toda ainda está acontecendo e, por isso, a opinião de quem nos acompanha é a parte mais importante. Se essa análise ajudou a clarear um pouco as coisas, se inscrever e deixar um comentário é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho de continuar mapeando essas grandes mudanças na tecnologia. E para quem quiser explorar um pouco mais, a gente sempre deixa algumas ferramentas e ofertas bem legais nos links da descrição e também no comentário que fica fixado. Isso tudo nos leva à pergunta final, a que fica no ar. Será que ao colocar requisitos tão restritos de hardware e ao criar uma experiência de usuário tão cheia de frustrações, a Microsoft, na ânsia de empurrar o Windows 11, acabou dando para o seu concorrente mais antigo o maior empurrão de toda a sua história? A resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita.